Oi, esses dias eu tô meio na vibe de ver coisas do Homem-Aranha, como vocês estão percebendo nos últimos vídeos, e por isso eu resolvi assistir o desenho de 94 do Homem-Aranha. Eu tinha assistido bem pouco esse desenho na minha infância, só alguns episódios jogados, porque o desenho que realmente tinha feito parte da minha infância era o Homem-Aranha Ação Sem Limites. Inclusive eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre ele. Mas por causa disso, por nunca ter visto muito desse desenho, eu resolvi assistir um pouco dele. E enquanto eu assistia, eu me lembrei que é nesse desenho que tem a aparição mais famosa do Aranha Humana, que está sendo a teoria mais aceita sobre o que vai ser esse novo filme do Homem-Aranha. Então eu pensei em por que não pular para essa parte em específico do desenho e fazer um vídeo sobre isso. Então eu analisei minha vida, percebi que eu estava em semana de prova, tinha 2 trabalhos para fazer e percebi que dormir é pros fracos. E resolvi não só assistir esses episódios do Homem-Aranha, mas ler os quadrinhos que deram origem a essa adaptação específica e ver a obra que inspirou toda essa ideia da Aranha Humana. Certo, vamos por partes. A aparência do Aranha Humana foi tirada das primeiras 2 edições do Marvel Fanfare, que foi uma série de histórias com diversos personagens, e as primeiras histórias tiveram a presença do Homem-Aranha, mas a história em si foi adaptada da 100ª edição do The Amazing Spider-Man, lá de 1971, e essa tem fortíssimas inspirações na obra A Mosca. Então vamos começar por ela. O conto A Mosca foi escrito por George Lagellan na revista Playboy em 1957. E sim, a revista Playboy não tinha só pornografia, na verdade ela também tinha contos e esse foi um deles. E esse conto foi adaptado para um filme em 1958. Bem, eu não li o conto, mas eu assisti o filme para fazer esse vídeo aqui. Então vou falar especificamente do filme. O filme passa toda a primeira meia hora dentro de um mistério. O mistério de por que Elaine matou o seu marido André. E a forma com que ele matou André foi na prensa hidráulica da empresa dele com o irmão. Tudo que a gente tem nesses primeiros minutos de filme é o fato de que Elaine tem uma estranha relação com moscas e procura especificamente uma mosca de cabeça branca. E é só quando o irmão mente dizendo que achou a mosca da cabeça branca que Elaine resolve contar a história. André estava sempre inventando alguma coisa. Ele passava semanas e semanas imerso nas suas invenções. E uma dessas invenções, com certeza a maior que ele já tinha feito, era um teletransportador. E ele mostra esse teletransportador somente para a esposa. Ele testa esse transportador com objetos, com animais e finalmente com ele mesmo. Mas o que acontece é que, sem perceber, uma mosca entra na cabine junto com ele. E aí as suas células acabam se misturando e ele acaba virando parte mosca. Apesar de ter virado parte mosca, a sua consciência de certa forma continua, ainda que um pouco afetada pela transformação. Eles tentam reverter o quadro, mas por fim ele acaba pedindo para a mulher matar ele. Esse é um dos vários filmes que discute o que faz um ser humano ser um ser humano. Tanto que no final do filme a Elaine se pergunta se foi realmente certo matar o marido. Ela diz: aquela coisa não era o meu marido, né? Então não tem problema matar aquela coisa, aquela criatura horrível. Mas aquela coisa tinha claramente parte da consciência e as memórias do André. Então fica a discussão se o André deixou de ser humano quando se misturou a uma mosca. Esse filme também, de certa forma, critica os pensamentos iluministas que colocam o homem acima de tudo. Tanto que Elaine questiona algumas vezes se a evolução tecnológica não soava como o humano tentando brincar de Deus. E a gente ainda tem um final extremamente emblemático e bizarro, onde a gente descobre que não só ele virou parte mosca, mas a mosca também virou parte humana. Esse filme é um clássico, é um filme muito bom. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso trazer um vídeo só sobre esse filme aqui. Aí eu leio A Mosca, reassisto esse filme e também assisto o remake dos anos 80. E a HQ que serviu de base para animação seria uma adaptação desse filme aqui, dessa história aqui, só que em formato do Cabeça de Teia.
E falando um pouco dela agora, quase 2 décadas depois, lá nos anos 70, foi lançado a 100ª edição de The Amazing Spider-Man. E nessa a gente acompanha um Peter traumatizado com a recente morte do Capitão Stacy, que é o pai da Gwen Stacy, e também bitolado com o fato de que a Gwen Stacy está culpando o Homem-Aranha. Então ele acaba resolvendo tomar um soro que ele está desenvolvendo para caso os poderes se tornassem perigosos, para que ele deixe de ter os poderes. Um aspecto que eu acho muito legal, que se repete algumas vezes aqui em relação ao Homem-Aranha, é como ele parece incapaz de deixar de ser o Homem-Aranha mesmo com os poderes. Tipo, ele podia só abandonar o manto e continuar tendo todas as habilidades físicas e mentais extremamente desenvolvidas, mas a questão dos poderes dá a ele as responsabilidades de ser um herói. Se ele tem os poderes, ele tem que ser um herói. E aqui ele toma esse soro para tentar deixar de ser o Homem-Aranha, mas o soro acaba fazendo o contrário e acelerando a mutação dele. E essa aqui é a primeira visão que a gente tem de um Peter que é mais aranha. Ele acaba conseguindo reverter a situação usando o sangue do Morbius. Alguns anos depois a gente teria o Marvel Fanfare, onde o Peter viajaria para uma ilha pré-histórica. Ele seria capturado por um vilão e esse vilão faz a mutação dele aumentar extremamente, fazendo ele virar mais aranha do que homem. E é aqui que a gente tem a aparência que de fato a gente conhece do Aranha-Homem. E aí a animação vai misturar essas duas histórias e adaptar ela também para o contexto da série. Aqui o Peter já está sofrendo uma mutação, então ele tenta buscar a Calypso, que é a mulher do Kraven, que ele já tinha ajudado antes, e a Calypso começa a tentar desenvolver um soro para combater essa mutação. Paralelamente a isso, a gente tem o surgimento do Morbius, que sofre uma mutação, se transforma num vampiro quando ele encontra o sangue do Peter Parker, e as experiências que o Homem-Aranha estava fazendo junto com a Calypso, ele acaba acidentalmente misturando o sangue do Homem-Aranha com o DNA de um morcego, e isso acaba indo para ele, e aí ele se torna um vampiro. O Peter ele passa esses episódios inteiros sofrendo com os efeitos da iminente transformação dele. Tudo isso até culminar na decisão de tomar o soro desenvolvido pela Calypso o mais rápido possível, mesmo ela avisando pro Homem-Aranha que pode dar merda. Só que esse soro acaba fazendo o contrário e acelerando a mutação, ao invés de regredir ela. E é aí que a gente vê o Peter com 6 braços. É interessante dizer que enquanto a gente está tendo essa história da mutação, a gente também está tendo a história do Morbius. Que tipo assim, o Morbius sumiu e as pessoas não sabem que ele se tornou um vampiro. Então elas começam a culpar o Homem-Aranha. E o Morbius meio que só se torna vampiro de noite. Então, quando tá amanhecendo, as pessoas veem o Homem-Aranha espancando o Morbius e ele normal e acham que o Homem-Aranha só ficou maluco. E é por isso, por conta do Homem-Aranha estar sendo considerado um vilão pelo público, como sempre, né? Isso sempre acontece com o Peter. O Justiceiro começa a caçar ele. E ele começa a caçar ele no meio da mutação do Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha tá lá com 6 braços, tendo que lutar com o Morbius e com o Justiceiro ao mesmo tempo. E o Homem-Aranha completa a sua transformação se tornando o Aranha Humana no meio da luta contra o Justiceiro. E é interessante ver que, assim como no filme A Mosca, o Homem-Aranha também permanece com parte da consciência dele, e principalmente com as lembranças dele. Tanto que ele tenta ver a Mary Jane, só que a Mary Jane não sabe que aquela porra gigante grotesca é o Peter Parker. No final, o Justiceiro acaba passando pro lado do bem e ajudando o Kraven e a Calypso a curar o Homem-Aranha. Mas puta que pariu, pense num grupo de episódios louco, cara, onde o Homem-Aranha só vai consecutivamente tomando no cu. Na verdade, essa animação inteira é muito boa e parece ter sido feita por pessoas que leram muito os quadrinhos e que gostam muito de quadrinhos. Eu realmente espero que ela pegue bem pouco da história de quadrinhos o outro, e pelo trailer parece que o filme vai colher bastante dessa história em quadrinhos específico, que eu acho bem ruim e que eu pretendo fazer um vídeo também, tá? Talvez o próximo vídeo já seja sobre isso, mas eu espero que o filme pegue muito mais coisa desse grupo de episódios aqui da animação, que são episódios muito bons.